Antes de assentar, nós já vamos abrir as nossas Bíblias, né? Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Enquanto os irmãos abrem 2 Coríntios, capítulo 6, queremos dar boas-vindas, né? Está nos visitando o evangelista da Paraíba, né? O irmão Josimar Lima e a sua esposa, né? Deus os abençoe. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus, né? O irmão, uma irmã, fique à vontade, no nome do Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, segundo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler aqui os primeiros versículos, né? Segundo aos Coríntios. Vamos ler do versículo 6 a seguir. Segundo aos Coríntios 6, verso 6 a seguir. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, e como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Podem se assentar, que o Senhor abençoe a meditação da palavra, né? Nós vamos falar, irmãos, um pouquinho, nós vamos aprender mais um pouco, e que o Senhor nos ajude nisto, né? Vamos falar sobre radicalismo, né? Os radicais e o perigo de nós nos tornarmos radicais, né? Eu quero tomar aqui, mais propriamente, esse versículo, né? De número 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então veja que Deus, Ele trabalha de ambas as partes. Não faz muito tempo nós aprendemos aqui, nós meditamos que em certas ocasiões, mesmo com o céu repleto de anjos, de seres ministradores, Deus escutou um espírito que veio de baixo, né? Aceitou a colocação dele e até ordenou e comissionou que ele descesse e que fosse um espírito de mentira na boca de falsos profetas. Amém? Então, Deus, Ele usa aquilo que Ele acha que for útil. Deus, Ele não é radical. Então, por isso, nós também não podemos ser radicais. Uma das profecias mais belas acerca de Israel foram profetizadas pelo falso profeta Balaão. Deus poderia ter riscado tudo da sua Bíblia e dito, não, foi aquele falso que falou, está errado e nós não vamos deixar aqui na Bíblia. Não, está lá, está registrado, embora a Bíblia diz que foi chamado o profeta mercenário, não é? Judas Iscariotes recebeu um ministério original, pregou, expulsou demônios, curou os enfermos, com a permissão de Deus, escolhido pelo próprio Jesus, mesmo ele sabendo que no final ele iria traí-lo. Então eu quero que os irmãos entendam que se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se o Espírito dele está em nós, e se nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, não tem como nós sermos radicais. Estão compreendendo? Não tem como nós vivermos em extremos. Nós temos que viver e ser guiados pelo Espírito Santo. Estão entendendo? Então veja que isto é muito importante nós aprendermos isto. E eu quero aqui, como sempre, meditar aqui nas mensagens do profeta, e nós vamos aprender com ele aqui acerca desse importante assunto.
Aqui na mensagem Hebreus capítulo 1, 69 a seguir, ele falando aqui sobre a questão de Isaías 35, ele diz: agora é uma conjunção, vê, um alto o caminho, não era um alto caminho santo, haverá um alto caminho e um caminho santo. Então a diferença, haverá um alto caminho e um caminho santo, ou seja, em todas as verdades, em todas as coisas que são feitas, existe um extremo, existe outro extremo, e no meio está a liderança, a perfeita vontade de Deus. Compreenderam? Não o alto caminho santo, o caminho santo. E o caminho da estrada está no meio da estrada. Ela é construída assim para que então as águas lavem o lixo em ambos os lados, conservando a estrada limpa. Se não for assim, você terá atoleiros na sua estrada o tempo todo, se ela não for construída corretamente, ou seja, ela tem que ser baulada, com o extremo de um lado, o extremo do outro, para que a água escorra, amém? E o centro do caminho se mantenha limpo. Se ela não for construída corretamente, o caminho é um meio da estrada. Agora, deste lado, quando as pessoas convertem, preste bastante atenção, porque todos nós passamos por estas fases. E o problema é que às vezes nós queremos, depois que passamos, queremos que todo mundo nos acompanhe na nossa nova fase, quando na verdade nós temos que saber que como nós tivemos que atravessar, as pessoas também terão direito de atravessar, né? Agora, deste lado, quando as pessoas convertem, as suas mentes são colocadas em Cristo. E se elas são um pouco sábias, e se não ficarem sob a oração, elas ficarão bastante frias. Estão entendendo? Duras, inflexíveis e indiferentes. Por isso é que, né, o nosso irmão que está aqui presente, que é um evangelista, ele sabe disto, né, que um ministério evangelístico, ele, como Billy Graham, né, ele esvaziava as pessoas. Ele tirava através da pregação, como Jesus mesmo disse, não é? Em São João capítulo 15, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então a palavra liberta. Quando é pregada a palavra liberta a pessoa, deixa a pessoa livre para que aceite a Cristo. Mas depois tem que vir um outro ministério para aquietar aquela pessoa. Estão compreendendo? Ensiná-lo o caminho correto e vigiar e ajudar ele na sua caminhada. Estão entendendo? Agora, deste lado, quando as pessoas convertem, as suas mentes são colocadas em Cristo, e se elas não são um pouco sábias, e se não ficarem sob a oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Ou seja, são pessoas que passam a ser leitores constantes da Bíblia, leitores constantes das literaturas, leitoras constantes até de bons livros, mas se tornam intelectuais, frios e indiferentes e inflexíveis, porque aí eles terminam tomando um lado da estrada e começam a se estribar no que eles mesmos aprenderam. Olha para você ver o perigo, e se torna um radical, porque aquilo ali está errado, aquilo ali está errado, aquilo ali está errado, não, porque eu li, aquilo ali está certo e aquilo ali está errado. Ele se torna um radical dentro do que ele aprendeu, né? Então, se ficarem um pouquinho nervosas, e se você não tomar cuidado, eles simplesmente se tornam radicais e selvagens neste lado. Quer dizer, aqui está um lado, agora está aqui o outro lado, vê? Elas vão por sensações e tudo mais. São aqueles que agora quase não lê, ou até lê, mas eles aprofundam-se na oração e começam a sentir a presença de Deus e começam a gostar daquilo e apenas ter sensações e se tornam radicais com aquilo. E aí facilmente entra um espírito e também desencaminha a pessoa. Mas então, nem a esquerda nem a direita, o centro do caminho.
o radicalismo não nos vai levar a nada. Entenderam, meus irmãos? Quando você vê uma pessoa que lê demais, ajude ele, ore por ele. Porque isso é bom até um certo ponto. Mas, como dizia um provérbio antigo, tudo que é demais faz mal, né? Agora o profeta disse, orar nunca é demais, mas desde que você ora dentro de motivos e objetivos corretos. Comece a orar e jejuar e buscar visão, buscar sonho, buscar isso, e já você vai ter eles. Se vem da parte de Deus, eu não sei. Mas o profeta de Deus diz, quando Deus não quer falar, Deus silencia, tem quem vai falar. E é o diabo. E ele ama falar. Que Deus nos ajude. Agora, porém, a verdadeira igreja e o verdadeiro evangelho racional, quer dizer, consciência espiritual, com raciocínio, bem no meio da estrada, não é fria e dura, nem mesmo é fanatismo. É um velho evangelho muito bom e quente. Em outra mensagem, se tivéssemos tempo, nós poderíamos averiguar. O profeta diz assim, por um lado nós temos os nossos queridos batistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, e são pessoas leitores da Bíblia que têm um bom e profundo conhecimento. E por outro lado temos os pentecostais, que apenas se preocupam com dons e com manifestações. Ele diz, se nós pudéssemos juntar as duas partes, o conhecimento de um e a espiritualidade do outro, aí nós teríamos uma coisa bonita aí. Mas o problema é que um se torna radical por um lado e nem sequer crê que o Espírito Santo é capaz de manifestar mais. Só foi lá para os apóstolos. E por outro lado, outros nem sequer quer saber de Bíblia. O negócio deles, tudo tem que ser sinal. Eu vou orar para Deus me dar um sinal, eu vou orar para que Deus me mostre isso, eu vou orar para que Deus faz aquilo, quando na verdade a própria Bíblia diz, se até um anjo descer e for contrário à Bíblia, não funciona. Viram os dois extremos? Agora diz o profeta, agora, porém, a verdadeira igreja e o verdadeiro evangelho racional, bem no meio da estrada, não é fria e dura, nem mesmo é fanatismo. É um velho evangelho muito bom e quente, que sente no coração o amor de Deus, indo diretamente no meio da estrada, chamando de ambos os lados. Isto é certo. Agora, isto é como você vai ter aquela igreja lá? Bem, fora da palavra, Urim e Tumim, quer dizer, é a Bíblia Sagrada que tem que brilhar. Amém? Se o que você está fazendo enquadra com a Bíblia Sagrada e produz os frutos que Deus disse que produziria, siga adiante que você está no caminho certo. Estão compreendendo? Mas se você sente a presença de Deus, ou melhor dizer, sente uma sensação, sente algo, e você fica empolgado, e no mesmo instante aquele espírito que está em você para condenar todo mundo, é para julgar todo mundo, eu lamento, mas esse não é o Espírito Santo. Ele não pode vir contrário à sua palavra. Entenderam? Ele não pode vir. Não pode vir porque em Tiago capítulo 4, verso 11 e 12 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros, e nem julgais uns aos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, já não é observador da palavra, mas é juiz. E só há um juiz e legislador, e este é Deus. Então tem alguma coisa contrária. Mas estamos aqui para aprender e pedir misericórdia a Deus. Amém? Então cuidado com o radicalismo. Cuidado com o radicalismo. Quando você vê qualquer movimento que sempre define lá no final, com um ponto final, quem está com nós está com Deus, quem não está com nós não está com Deus. Isso é radicalismo, isso está fora de coesão. Isso aí pegou um lado da estrada e toma cuidado, porque os enroscos vai se enroscar, é melhor voltar para o centro do caminho. Porque não somos uma denominação, 29 e 30 diz, agora você não lê a palavra de Deus como se lê um jornal. Você lê a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Não é apenas, olha, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, e você pega lá em Gênesis e vai lendo, para quê? O que você está lendo em torno do quê? E qual o motivo e o objetivo de você ler?
Ah, mas Paulo disse a Timóteo para perseverar em ler, porque ele se tornaria sábio, mas pelo Espírito Santo. É como outro dia eu estava dizendo no rádio. Não tem uma pessoa mais sábia do que um cristão, em todos os aspectos, se ele na verdade for uma pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não tem, é difícil encontrar livros por aí em qualquer biblioteca que te dará um conhecimento tão completo como a Bíblia Sagrada dá. Como citei o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, e outras passagens que eu vou dizer uma coisa para você. Você vai aprender coisas que em outros livros por aí você não vai encontrar. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes com todo aquele conhecimento você não pode se estribar. Porque com todo o conhecimento dos amigos de Jó, que falaram da astrologia, que falaram da vida botânica, que falaram disso e falaram daquilo, quando Deus começou a falar, mandou todo mundo calar a boca, porque está tudo fora de ordem. Até Jó disse: eu porei a mão na boca e não falarei mais. Mas eles tinham conhecimento que esbanjava. Eles falavam de coisas ali que você fica perplexo. Meu Deus, que homem sábio. E no entanto, nenhum deles, dentro do que ele estava falando, estava dentro do quadro que estava acontecendo, porque só Deus sabia o que estava acontecendo. Então não misture o conhecimento que você tem com algo que está no momento, porque o que está algo no momento só Deus sabe. E se sendo só Deus que sabe, você vai ver que Deus tem que te revelar aquilo por uma direção dele. Não é por conhecimento que você adquiriu. Porque como sempre nos referimos a Mateus 16, quando Jesus perguntou quem era ele, quando ninguém sabia, os homens mais sábios da terra ninguém sabia, Pedro nem sequer sabia ler e escrever para dizer: eu estou lendo o livro do fulano de tal, estou lendo a literatura tal, estou lendo o livreto tal, estou lendo as pregações de João Batista. Não. Todo mundo parou e ninguém sabia dizer nada. E Pedro adiantou e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não tu revelou carne e sangue não poderia ter feito isso por você, mas o meu Pai que estás nos céus. Agora você vai anular o que o profeta disse, dizer: não preciso do que o William Branham disse. Não, isso é radicalismo. Aí você vai para o outro lado. Vamos anular o que a Bíblia diz, aí já vai para o outro lado. Mas se você ficar apenas com o conhecimento da letra, você vai ficar com as vistas fracas, só lendo e não orando para pedir entendimento para Deus do que é que está acontecendo. Aí você vai para o centro do caminho. Aí você sai de um lado e do outro, um radicalismo de um lado e de outro, e você vai para onde Deus quer que você esteja. Amém, meus queridos? Você lê a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, está vendo? Pois é o próprio Espírito Santo falando por meio de Cristo. Cristo agradeceu a Deus por ele ter escondido estas coisas dos olhos dos sábios e inteligentes, e as ter revelado aos pequeninos, que como os tais aprenderiam. Dessa forma você vê, não existe nenhuma maneira de algum dia ser educado. Não há maneira algum de um dia de denominar. Há só uma coisa de captá-la corretamente, que é ser dirigido pelo Espírito de Deus. E essa experiência que você teve deve estar à altura desta palavra. Está vendo? Ou então você o captou. Está vendo? Agora, o que o profeta está dizendo? Porque temos inúmeras ramificações na mensagem, porque temos centenas de denominações no mundo. Por quê? Tomam atitudes denominacionais, tomam um extremo aqui, tomam um extremo ali, mas por quê? Porque pegam o conhecimento que adquirem através da leitura e tomam um caminho e vai por uma margem. E eu volto a repetir, diz: quem está aqui nessa visão está certo, quem está na visão de lá está errado, quando na verdade, na maioria das vezes, estão os dois lados errados.
Ah, mas então quem está certo? Cada indivíduo que pede a misericórdia de Deus e que lê a Bíblia na sua simplicidade. Aí então Deus pode vir, abrir o seu entendimento e dizer: meu filho, o que está acontecendo é isso, 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 isso. Mas sistema, diz o profeta, se você vai por aí, você se denomina. Não tem, agora ele disse, não tem. Por isso que a noiva nunca irá se denominar. Você sabe por quê? Porque a noiva é dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que Apocalipse 22 diz, o Espírito e a noiva diz, vem. Se hoje eu tenho o mesmo Espírito Santo dos homens que escreveram a Bíblia, se hoje eu tenho o mesmo Espírito Santo que o William Branham, estava William Branham, que pregou a mensagem, e eu dou lugar para esse Espírito Santo, como é que eu vou sair do caminho? Não tem como eu sair. Aí eu vou captar a visão, eu vou captar o que Deus quer que eu saiba. Isso vai acontecer como aconteceu com os reis magos. Quando eles saíram do Oriente, mensagem pequena Belém e outras mensagens, a luz resplandecente, o mensageiro diz, quando eles saíram de lá, que eles viram uma luz, e eles iam seguindo a revelação que lhe tinha sido dada para eles, o caminho provido para eles iam bem. Mas quando eles entrou em Jerusalém, a capital religiosa, e foi consultar as religiões, eles se confundiram, e o sinal desapareceu. Mas quando eles saíram da cidade, eles avistaram o sinal de novo. E aquele sinal sobrenatural os levou lá onde estava o menino. Amém? E quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda verdade. Então você tem que estar de olho na Bíblia, de olho na mensagem, e ao mesmo tempo conectado. E aí não tem como você se tornar um radical, porque o profeta não era radical, nenhum homem de Deus foi radical. Como quando descemos aqui por alguns minutos agora, estamos lidando com pessoas que são, algumas delas são calvinistas, radicais. Algumas delas são arminianas, radicais. Os liberais e os legalistas. E de diferentes maneiras. Agora, sempre há dois lados disto. Não importa quão fino corte obtenha os dois lados disto, está exatamente correto. E ambos têm os seus pontos de argumentos. Este é o problema. Quando nós tomamos um extremo e queremos que as pessoas ponderem o que estamos falando, então nós polimos com argumentos e ajeitamos a situação para que as pessoas recebam aquilo. E aí a coisa sai fora do lugar. Sempre haverá dois lados, e ambos têm os seus pontos de argumento, porém a questão é, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando o irmão Branham chegou na África, ele encontrou a maior confusão, e ele teve que se colocar de lado e disse, olha, Deus me enviou para ganhar as almas, não para batizar, que vocês façam o batismo, porque chegava lá, uns batizavam as pessoas 3 vezes, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Outros batizavam a pessoa de bruço, outros batizavam de costa, e cada um tinha o seu argumento. Cada um tinha a sua. E vai discutir com eles para você ver, você não consegue. Não? Deus tem misericórdia. Ambos têm os pontos de argumento, porém a questão é, aonde se acha a verdade disto? E é isso que estamos chegando, onde pensamos que pela graça de Deus que nós
Podemos mostrar a você a verdade disto. Agora, vamos apenas tomar exatamente daqui que eu consegui tirar algumas dessas doutrinas da igreja. E aí foi onde ele disse, porque nós não somos uma denominação. Você crê nisso de todo o coração? Que nós não somos uma denominação? Nunca foi e nunca será. Reprovado por sua palavra, 172 diz, não resta dúvida. Agora, ele vai mostrar aqui o perigo de quando nós se tornamos radicais. Nós cometemos erros graves, muitos graves. Porque às vezes Deus vai te dirigir a algo, mas por causa do seu radicalismo você não vai conseguir fazer aquilo. Você não vai conseguir fazer. Mas se você for dirigido por Deus, Ele vai te convencer que é necessário. É necessário. Profeta dizendo que às vezes Deus está fazendo um trabalho, mas por as pessoas serem radicais, eles não querem dar o braço a torcer que aquilo é Deus que está trabalhando, porque vai fora das suas convicções. Porque ele já formou uma concepção. Aí vem ele na mensagem, a sua vida digna do Evangelho, que se você não for guiado pelo Espírito todos os dias da sua vida, você vai se meter em problema. Porque nós criamos uma fórmula e timblamos e dizendo, não, Deus trabalha dessa forma aqui, e nós queremos que todo mundo e que Deus encaixa dentro daquilo ali. Deus não tem que encaixar naquilo ali. Eu volto a repetir, se Ele quiser usar hoje um demônio para fazer qualquer coisa, Ele faz, Ele usa, ele é soberano. Ele não poderia ter usado um dos seus discípulos que seguia para profetizar, ele teve que usar Caifás, permitir que Caifás profetizasse, alguém que fazia parte do sinédrio, que consentia na sua morte. E a Bíblia diz que ele não falava por si mesmo, mas ele estava profetizando. Mas às vezes nós queremos que para ser Deus tem que ser dentro do que nós pensamos. Não, irmão, eu não creio que seja Deus, porque se fosse Deus teria que ser assim. Por que você não espera o resultado primeiro? Amém? E ele falando aqui o sinal que Deus deu para Israel. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas quando ele foi fazer isso, os radicais perderam o rumo. Não resta dúvida que todas as mulheres mantiveram suas distâncias da pequena virgem. Isso me faz lembrar de um testemunho que um pastor estava dizendo. E isto nos quebra no meio. De uma preciosa vida que visitava a igreja, constantemente estava cortando o cabelo, constantemente caindo em pecado, não tomava ceia, ela estava na igreja, ela vinha na igreja, ela queria ouvir a palavra. E uma irmã anciã, idônea na fé, um dia caiu na fraqueza e foi conversar com ela e disse, minha filha, o que você vem fazer na igreja? Entra mês, sai mês, entra ano, você vem na igreja, você vem, assiste os cultos, e entra aqui, sai aqui, você continua cortando o cabelo, você continua fazendo as coisas erradas. Eu não sei o que você vem fazer na igreja. Aí disse que lágrimas correu do olho dela e falou, eu nunca esperava que a senhora me dissesse isso. Falou, mas por quê? Falou assim, porque essa é a única coisa correta que eu ainda consigo fazer. Essa é a única coisa que eu ainda consigo é ir na igreja. E a senhora está pedindo para mim não ir mais? Você vê aonde o radicalismo nos coloca? Em vez de se aproximar e orar pela pessoa, não, fica no seu radicalismo. Se assentar junto, quem sabe, uma ajuda, oração, conselhos. Não é verdade? Agora, se visse ela vindo na mesa da ceia, e sim, poderia dizer, minha filha, não faz isso, você vai se matar, você vai ficar pior do que você está.
mas ele apenas vinha na igreja, ouvia a palavra. É como eu disse outro dia, oxalá que todos os homossexuais dessa cidade viessem na igreja. Que toda mulher da rua aí, da vida, viesse para a igreja, ocupasse um assento e ficasse aqui ouvindo a palavra. Um dia Deus pode quebrar essa barreira, mas o radicalismo é tão grande que as pessoas não conseguem conviver no mesmo ambiente. Nós se tornamos tão santos, tão radicais, que não podemos suportar um ao outro. Não resta dúvida que todas as mulheres mantiveram as suas distâncias da pequena virgem. Elas disseram: vê você, ela tem um filho ilegítimo. Vejam como Deus faz com que as coisas pareçam tão radicais. Oh, que coisa! Ele simplesmente puxa a lã sobre os olhos de Satanás. Quão sujo, adúltera é o que ela é. Ela é uma adúltera. Aquilo não parou as batidas do coração de Mariazinha. Eles mantiveram as suas distâncias dela. Eles ainda estão fazendo a mesma coisa. A chamam agora de santo rolador, fanático, algo. Maria sabia de quem era aquele bebê. Ela simplesmente seguiu a mesma. Amém? Então não deixa nada, nenhum pretexto parar diante do seu caminho. Você conhece o seu coração, o propósito que está dentro de você. E não deixa com que nenhum radicalismo atrapalhe a sua caminhada. Mas ouça a palavra de Deus e peça misericórdia para Ele. Se humilhe diante de Deus. E uma hora Ele vai fazer a obra na sua vida. Eu tenho certeza disso de todo o meu coração. Amém? Agora, para concluir, nós vamos ver como atuava o profeta de Deus mediante aos sistemas radicais. Agora, se ele levantasse da sepultura hoje e fosse fazer uma visita aqui no Brasil, eu tenho certeza que ele visitaria cada lugar que o chamasse e Deus dirigisse. Ele não ia tomar os rumos e dizer assim: quem está aqui comigo está a verdade, quem está ali não. Pode ter certeza disso. Se ele não fez com as denominações, muito menos ele ia fazer com nós. Você não crê nisso de todo o seu coração? Nunca seja uma pessoa radical. Ele falando de um homem que tinha sido curado e colocou um cartaz na muleta e saiu pela rua testificando e disse: Deus me livrou disto. E 2 noites depois disso eu estava pregando e ele se levantou e ele disse: esse homem foi curado. Só um momento, irmão Brana. O senhor se importa se eu lhe perguntar alguma coisa? Eu disse: não, senhor. Ele disse: bem, ele disse: quando eu ouvi o senhor pregando, eu sabia que era nazareno. Desculpa dar risada. Você sabe da doutrina dos nazarenos. Ele disse: então eu vi todo o povo pentecostal por aqui. Nazareno é tradicional, né? E alguém me disse que o senhor era pentecostal. Olha que confusão. Ele disse: eu ouvi o senhor dizer faz pouco que era batista. Ele disse: eu não entendo isto. Louvado seja Deus. Eu vou falar alguma coisa que vai escandalizar alguns radicais aqui. O teu profeta, o meu profeta, o nosso profeta, ele chegou a afirmar que até um católico apostólico romano, se ele depender exclusivamente de Cristo para ser salvo, ele vai ser salvo. E aí? Ou você acha que Deus vai escolher o lugar que a pessoa... Não.
Se ele depender exclusivamente de Cristo para ser salvo, ele é um salvo. A marca não quer dizer nada. É o sangue. Nós somos salvos pelo sangue. Louvado é o nome de Jesus. Então ele disse, olha, quando eu vi o senhor pregando, eu falei assim, ele é nazareno. Agora o irmão Branda disse, eu estou com os liberais até onde eles estão com a Bíblia. Eu estou com os legalistas até onde eles estão com a Bíblia. Eu estou com os radicais até onde eles têm Bíblia para ser radical. Mas a hora que eles saem do rumo, eu deixo eles. É a mesma coisa. Esse povo até chamado cristão, brigando na internet, brigando nas redes sociais por causa de política. Por causa de partido da esquerda, partido da direita. Gente, ambos os lados têm fracasso e têm os seus pontos bons. Estão compreendendo? O governo da esquerda que saiu teve o lado bom dele. Teve o lado que contribuiu. Mas teve o lado que afundou. Esse que está aí não se empolga. É chamado do partido da direita. Vai ter muita coisa que vai nos ajudar, mas vai ter coisa que você depois vai falar assim, isso aí está errado. Não tem como. Ambos os radicalismos, dá tudo errado. Estão compreendendo? Vocês são tão radical que nem amém vocês conseguem dar. Porque acho que tem muitos aqui do partido da esquerda também e da direita. Deus tem que libertar vocês. Libertar. Eu não sou político, mas vou dar só uma pitadinha para vocês entenderem, ok? Pode ser? No que eu sou a favor da esquerda? O lado social. Centralizado. Centralizado. As reformas agrárias que fizeram, centralizado. Não dá terra para quem vender a terra e trocar a terra por carro. Mas tem muitas pessoas que hoje estão assentadas, que têm a sua terrinha para sobreviver, com o apoio do partido da esquerda. Compreendeu? E eram terras devolutas, terra que não era de ninguém, apenas alguém estava se apossando dela e vivendo dela. Você vai dizer que o governo estava errado? Não estava errado. O lado social, sim, pessoas que precisavam e foram beneficiadas. Não estou dizendo essa turma que via mamando aí sem precisar e estava lá, se beneficiando. Eu estou falando do lado certo. Estão me seguindo? Só que por outro lado, teve o outro lado. Corrupção e todas essas coisas que não precisa ficar entrando no detalhe. Agora o lado da direita tem um lado bom? Tem. O lado da moralização. Vai trazer as coisas mais para o eixo, vai moralizar mais o país. Os ensinos da escola voltará, um pouco mais centralizado. Tem um lado bom, mas mais tarde poderá aparecer um efeito colateral que nós vamos dizer assim, não, mas é normal. Se você pega os radicais da mensagem, tanto de um lado como do outro, você vai ver que ambos têm um lado bom. Ambos têm seus argumentos e têm os seus lados bons. Se você vai para o meio denominacional, você vai para o meio do povo, eu vou só dizer uma coisa para os irmãos. Que um dia eu disse para um pastor da mensagem, nós tivemos um diálogo maravilhoso e chegamos num acordo. Eu tive programa de rádio numa emissora há muitos anos, e antes de mim era uma igreja tradicional aqui da cidade que tinha um programa. E tinha um pastor recém-formado, ele mesmo disse que era recém-formado no seminário e estava fazendo o programa antes. E eu cheguei a propósito e comecei a conversar com ele a propósito. E eu disse para ele, você ficou sabendo de uns escândalos que aconteceu aí no meio dos evangélicos aqui na cidade, tal. Ele me olhou assim, complicado. Só falou isso, complicado. E encurtou a conversa, terminou o assunto, ele disse, olha, o senhor me desculpe, eu tenho que ir. Mas por quê? Porque por ética, eles aprendem no seminário a não se envolver com isso.
Estão entendendo? Agora eu te pergunto, isso está errado? Isso está certíssimo. 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 Agora, o erro disso é o que é? É formar um pregador com éticas humanas. Formar um pregador através de estudo, como se fosse um médico, como se fosse um advogado. Se ele não tem a vocação, ele simplesmente tem uma formação. Estão entendendo? Agora, por outro lado, tem os pentecostais. Aí, como diz o profeta, o outro lado. Deus me enviou para pregar, aleluia, glória a Deus, porque nessa noite a bênção é aleluia, glória a Deus, e só fica naquele, não tem nenhum pingo de conhecimento de formação espiritual. É só alvoroço. E creio que é Deus, porque Deus está me revelando nessa noite, porque é Deus, porque é Deus, porque é Deus, e aí, como se diz, começa a revelar até o que não precisa revelar. Vai revelar que tem, como já aconteceu, não falo com zombaria, revelar a pessoa que estava com dor de dente, insistiu, a pessoa teve que arrancar a dentadura e mostrar que não tinha dente, que ele não tinha dente, ele tinha dentadura. Para parar de ser humilhado, de tanta pessoa ficar insistindo, é você, o Espírito Santo que no momento está me revelando. Revelando o quê? Então existe charlatismo de todos os lados. Estão compreendendo? Agora, foi o que o profeta disse, você já imaginou se juntasse agora a sabedoria de um lado e o fervor da oração do outro lado? Um homem com o chamado de Deus, mas com conhecimento do Espírito Santo, sabendo do que estava falando. Aí eu disse para ele, falei, agora entra nós, que temos o bom conhecimento da mensagem, que não tem seminário que pode dar o conhecimento que nós temos. É ou não é verdade? Né? E por outro lado também, o lado espiritual que o profeta de Deus nos ensinou. O mundo da demonologia. Como trabalhar no meio disso tudo. Aí eu disse agora, por que tantas coisas que acontecem? Porque pessoas querem fazer quando na verdade ele não foi chamado para aquilo. E aí dá os B.O. E aí, como se diz no caso, ficamos nessa situação complicada. Mas por quê? Porque um toma um rumo, outro toma outro rumo. Mas que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, né? Agora, uma das noites, agora ele diz assim, e ele disse, quando eu ouvi o Senhor, vou encerrar, pregando, eu sabia que era nazareno. E ele disse, então eu vi que todo o povo pentecostal estava por aqui. E alguém me disse que o Senhor era pentecostal. Ele disse, eu ouvi o Senhor dizer faz pouco que era batista. Ele disse, eu não entendo isto. Aleluia. Eu disse, bem, isso é fácil. Eu sou batista, nazareno, pentecostal. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Eu lembro de um pastor que um dia ele foi num encontro e alguém perguntou para ele, irmão, de que lado que o senhor está? Ele disse, eu estou do lado de cá. Como assim, irmão? Não, o senhor não está perguntando de que lado que está, o senhor está desse lado aí, eu estou desse lado de cá. Não, irmão, não é isso que eu estou querendo saber, eu quero saber de que lado, aí o lado assim que o irmão está. Então, tá, eu sou lá do Pontal do Paranapanema, eu sou lá daquele lado, lá do estado de São Paulo. Irmão, não é disso que eu estou falando, eu estou falando do lado. E ele se fazendo de bobo, mas ele sabia o que a pessoa queria dizer. Amém? Então nós vimos ser assim, irmão, o senhor crê na ressurreição isolada? Ele disse, até onde a ressurreição isolada está dentro da Bíblia, eu creio. O senhor crê no companheiro? Até onde estão na mensagem na Bíblia, eu creio, eu estou com eles são meus irmãos. Acabou. Radicalismo. Amém? Pastor, mas o que é isso? É isso aí mesmo. Eu disse, bem, isso é fácil, eu sou batista, nazareno, pentecostal. Isso mesmo, somos apenas, mas não, hoje é um sistema assim, cuidado com o ismo, tudo é coisa que taxa como ismo, que é para você ficar longe, cuidado com o ismo, só que esquece que companheirismo também termina com ismo. Se eu fecho um companheirismo e isolo os outros,
eu também estou no ismo, porque companheirismo termina com ismo. Balanismo, jezabelismo, companheirismo. Ah, Jesus nos ajude. Amigos, eu não pertenço a nenhuma denominação de igreja, e ao mesmo tempo eu pertenço a cada uma delas. Este é o profeta de Deus dessa era. Quando eu comecei nisso, eu disse: Cristo é o meu cabeça. E basta o discípulo ser como seu mestre. Cristo é o meu cabeça. Agora a coisa vai ficar mais gostosa. Esta Bíblia é o meu manual. Então é isso que eu desejo ser até eu morrer. Vamos dizer amém para isso? Amém. Que isso seja conosco também até nós morrermos. Amém? De que igreja que você é? Disse: olha, a única que existe. Qual companheirismo que vocês pertencem? O companheirismo do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo estiver trabalhando, nós está lá. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos. Não vou reter vocês demais. Você tem uma palavra de agradecimento a Deus? Levante a sua mão. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixa ser radical, Senhor. Deixa-nos seguir o exemplo do teu profeta, seguir o próprio exemplo do Senhor. Isso nos faz lembrar quando tinha alguém pregando sem o Senhor comissionar, sem estar no teu grupo, e os seus discípulos ainda radicais dizendo: Senhor, pode lá mandar ele parar? E o Senhor disse: não, deixa ele fazer. Ninguém pode falar bem de mim e mal ao mesmo tempo. Então, se ele está falando bem de mim, deixa que ele prossiga. Meu Deus, sempre radicais, sempre aquele ciúme, aquelas ideologias, os argumentos. Nos ajude, deixe-nos ser dirigido como o Senhor foi, e deixar que o Senhor seja o nosso cabeça e resolva todas as coisas por nós. É o que nós humildemente te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, vão em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.